Galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma aula de Direito Constitucional, uma das principais aulas, né, referentes ao conteúdo do edital do Senado Federal, que é Poder Legislativo. É uma das principais aulas, é onde nós vamos trabalhar, né? Então, Poder Legislativo, Processo Legislativo, você tem que saber de cor e salteado para essa prova, né? E vamos iniciar hoje, nessa aula de Direito Constitucional, Poder Legislativo. Esse Poder Legislativo, gente, ele é encarregado pelo quê? Ele é um órgão que é encarregado de elaborar as leis, né, que regulam as ações integrantes de todo o Estado, né, em relação entre si mesmo, entre o próprio poder ou com o poder público, certo? O Poder Legislativo, gente, ele tem tanto funções que são típicas do seu poder, quanto funções atípicas, né? Quais são as funções típicas do Poder Legislativo? É legislar e fiscalizar. Então, coloca aí. Função típica do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. Quando a gente fala em legislar, o que significa isso? É justamente a elaboração de leis. Já na segunda hipótese, que é fiscalizar, o que o Poder Legislativo faz? Ele realiza uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, né? Além disso, investigando também um fato determinado por meio do quê? Por meio das CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, né? Além dessas funções, como disse para vocês, essas funções são funções do quê? Típicas. Temos também as funções que são atípicas. Que funções são essas? Uma dessas funções é administrativa, né? Onde o Poder Legislativo ele exerce, por exemplo, quando dispõe sobre a sua organização interna, ou também sobre a criação de cargos públicos de suas casas. Uma outra função atípica, por exemplo, é a de julgamento, porque o Poder Legislativo ele julga as autoridades como também o Presidente da República. Ok? Então, o que é importante nesse primeiro momento a gente saber aí é que o Poder Legislativo ele tem funções típicas e tem funções atípicas, né? O Congresso Nacional, gente, ele é o quê? O Congresso Nacional, o Poder Legislativo Federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, né? Então, coloca aí, Congresso Nacional. É a representação, né? Onde é o que representa o Poder Legislativo no âmbito da federação, né? O Congresso Nacional ele é dividido em duas casas, né? Quais são essas casas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, nós temos aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado Federal, que é o nosso principal tema, ele é composto por quem? Por representantes do Estado e do Distrito Federal. Representantes dos Estados e do Distrito Federal. Já a Câmara dos Deputados, cá para nós já tem edital esse ano, ela é composta por quê? Representantes do povo. Né? Enquanto o Senado tem representantes do Estado, a Câmara Federal tem representantes do povo. Né? A representação dos Estados e do Distrito Federal no Senado, ela se dá de forma o quê? Paritária. Por quê? Nós temos 3 senadores para cada ente federado. Né? Então, para cada estado, nós temos 3 senadores. Então, se a gente for multiplicar 3 por 27 estados, o que nós vamos ter? 81 senadores. Com isso, gente, assegura-se o equilíbrio entre esses entes. Já a representação do povo na Câmara, ela se dá como? Ela se dá de forma proporcional à população de cada ente federado, de modo a assegurar o que nesse momento? A democracia. Né? O Poder Legislativo estadual, distrital e municipal, ele é unicameral, né? Porque é composto por quem? Por somente uma casa. E essa casa representa o povo. O Congresso Nacional, em regra, gente, ele atua por meio da manifestação do Senado e da Câmara em separado, de forma que autônoma. Cada casa delibera sobre as proposições de acordo com o seu respectivo regimento interno, sem subordinação de uma casa em relação à outra. Né? Entretanto, em algumas situações, há o trabalho simultâneo tanto da Casa da Câmara quanto do Senado, ou seja, um trabalho conjunto que é previsto constitucionalmente. Né? Essa sessão conjunta, em que as casas elas vão deliberar separadamente, com contagem de votos dentro de cada casa, embora essas atuem ao mesmo tempo, ok?
Além de outras hipóteses que estão previstas na Constituição, lá no artigo 57, determina que a Câmara e o Senado elas vão se reunir em sessão conjunta para quê? Então vamos lá, escreve aí. Quais momentos que o Congresso Nacional se reúne para deliberar? Para inaugurar uma sessão legislativa, né? Então elaborar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum das duas casas e regular a criação de serviços comuns, né? Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, conhecer do voto e sobre ele o quê? Deliberar, né? Uma outra previsão constitucional, gente, de sessão conjunta, é a reunião para discutir o quê? Discutir e votar a lei orçamentária, né? É importante destacar também que o texto constitucional ele prevê uma hipótese de sessão unicameral do Congresso Nacional, né? Trata-se da reunião já realizada para quê? Para aprovar emendas constitucionais pelo processo simplificado de revisão. 5 anos após a promulgação da Constituição. O Congresso, nesse caso, ele atuou como se fosse o quê? Uma só casa, né? Então, interrompemos aqui falando sobre o Congresso Nacional. Quando que as duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, se reúnem, né, para atuar? Então, nós falamos lá as hipóteses, né? Então, inaugurar a sessão legislativa, elaborar regimento comum, conhecer sobre o veto e deliberar sobre ele, e também sobre o presidente da República, né, onde nós temos o quê? Falando sobre o presidente, receber o compromisso do presidente e o vice-presidente da República. Vamos passar agora a falar sobre o quê? A Câmara dos Deputados, né? O artigo 45 da nossa Constituição, ele estabelece o quê? Que a Câmara dos Deputados, ela compõe-se de representantes do povo, né? Ou seja, Câmara, representantes do povo, e são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal, né? É importante a gente lembrar que nos parágrafos 1º e 2º, né, do artigo 45, determina ainda que o número total de deputados, bem como a sua representação do Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, ok? Proporcionalmente à população, precedendo-se aos ajustes necessários, no ano que foi o quê? Anterior às eleições. Para que isso? Para que nenhuma daquelas unidades da federação tenham menos de 8 ou mais de 70 deputados, e que cada território elegerá 4 deputados. Anote isso. Então, os estados não podem ter menos que 8 ou mais de 70 deputados. Menos que 8 e mais de 70. Menos que 8 e mais de 70. E os territórios vão eleger o quê? 4 deputados. Ok? A proporcionalidade da população tem como limite mínimo o número de 8 e com máximo o quê? 70 deputados, não é? Isso, gente, gera uma distorções na representatividade popular na Câmara dos Deputados. Por quê? Pois o voto do cidadão em um estado menos populoso, né, vale muito mais do que o voto de um estado mais populoso. Além disso, nos territórios não há o quê? Proporcionalidade. Elege-se aí um número fixo de 4 deputados. Pode ser um território grande, um território pequeno, vai eleger o quê? 4 deputados, né? Já que no que se refere à fidelidade partidária, não há disposição expressa da Constituição a respeito. Entretanto, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que os partidos políticos e as coligações partidárias têm o quê? Têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, se não ocorrendo razão legítima que justifique registrar-se ou cancelamento de filiação partidária ou a transferência para a legenda adversa, né, do candidato eleito por outro partido. Esse entendimento ele vai se estender também para os cargos majoritários, né, ou seja, senadores, prefeitos, governadores e até mesmo o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, gente, ele entende, porém, que em algumas situações excepcionais, mudança significativa de orientação programática do partido ou comprovada perseguição política tornam ilegítimo o desligamento voluntário do partido. Nesse caso, o parlamentar tem direito ao quê? A instaurar perante a Justiça Eleitoral um procedimento no qual possa demonstrar a ocorrência dessas situações.
caso em que manterá a sua titularidade de seu mandato eletivo, ok? O Senado Federal, agora é o nosso próximo tema. Falamos um pouquinho sobre a Câmara, vamos passar agora para o Senado Federal. De acordo com o artigo 46 da Constituição, gente, o Senado Federal vai se compor de representantes do quê? A Câmara do povo, representantes do povo. Já o Senado são representantes dos estados e do Distrito Federal, que são eleitos segundo o princípio majoritário. Pelo sistema majoritário simples, vai ser considerado eleito o candidato com maior número de votos, né, nas eleições, excluídos os votos em branco e os nulos, em só turnos de votação, né? Então, olha só, a gente lembra que na Câmara dos Deputados eu tenho aí, não posso ter menos que 8 e mais de 70 deputados, e nos territórios vão ser eleitos 4 deputados federais, ok? Para os senadores, nós temos que cada estado e o Distrito Federal, eles vão eleger 3 senadores. Cada senador terá um mandato de 8 anos, né? A representação de cada estado e do Distrito Federal, gente, ela será renovada de 4 em 4 anos e vai ser alternada. Essa renovação não ocorre de uma vez. Ela ocorre por 1 e 2 terços, ou seja, nos primeiros 4 anos, eu vou eleger um senador. Nos próximos 4 anos, eu elejo mais 2 senadores, ok? E cada senador é eleito com 2 suplentes, ok? Agora a gente tem que voltar aí e entender novamente essa questão para não ficar nenhuma dúvida, né? Porque quando a gente fala na questão sobre a eleição tanto do deputado federal quanto do senador, a gente não pode esquecer dessa quantidade, né? É muito importante que a gente grave aí essa quantidade que pode cair na prova, né? Então isso é um tema muito especial, muito importante, né? Além do que nós vamos falar em aulas separadas, nós vamos ter uma aula sobre competências do Congresso, uma aula sobre competências da Câmara e uma aula sobre competências do Senado. Isso é imprescindível que você saiba no dia da prova. Porque vão ficar aí questões, você pode ter certeza, que vão misturar competências do Congresso com o Senado e Câmara e pedindo, por exemplo, que qual dessas é competência do Senado, ou qual dessas é competência do Congresso, ou qual dessas é competência da Câmara. Ok? Bom, falamos um pouquinho sobre Câmara, falamos um pouquinho sobre Senado, agora nós vamos falar sobre mesas diretoras. Escrevam aí, mesas diretoras. Certo? Os trabalhos do Congresso Nacional, gente, e de cada uma de suas casas, ou seja, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, são dirigidos pelas mesas diretoras, comissões permanentes responsáveis pelas funções meramente administrativas. Então anote aí, função da mesa diretora, meramente administrativa, né? A mesa do Congresso Nacional, gente, ela é presidida pelo presidente do Senado Federal. E os demais cargos, eles serão exercidos alternadamente pelos ocupantes, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Então, quem preside o Congresso, quem preside a mesa diretora do Congresso? Presidente do Senado. Os demais cargos alternam Câmara com Senado Federal. Agora, já as mesas da Câmara e do Senado Federal, elas são eleitas respectivamente pelos deputados e senadores, lógico, devendo assegurar-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Ok? Nós temos lá no artigo 57 da Constituição que determina que cada uma das casas elas vão se reunir em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro. Ok? No primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Para mandato de quanto tempo? 2 anos. Então anote, mesa diretora tem mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Certo? Essa vedação, gente, para recondução no mesmo cargo, se dá dentro de uma mesma legislatura. Nada impede a recondução no âmbito de uma legislatura diferente, ok? Além disso, em relação à mesa diretora, galera, a gente tem que destacar que o Supremo Tribunal Federal, ele diz que essa vedação não é de reprodução obrigatória nas constituições dos estados, que poderão estabelecer a possibilidade de recondução para o mesmo cargo na mesa diretora do que? Da Assembleia Legislativa.
dentro da mesma legislatura. Em consonância com esse entendimento, as leis orgânicas dos municípios também poderão estabelecer a possibilidade de recondução dos membros de suas mesas para o mesmo cargo na eleição subsequente, ou seja, mesa diretora, Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, mandato de 2 anos, vedada a recondução na mesma legislatura. Agora, isso nada impede que nas assembleias legislativas, né, dos estados e nas câmaras municipais, né, dos municípios, não pode ser que tenha, pode ser que a Constituição Estadual ou a lei orgânica do município, né, ela valide essa possibilidade. Então pode ser que caia questões na prova questionando de vocês esse entendimento. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão errar, né? Então falamos aí sobre mesa diretora, passamos agora a falar sobre reuniões, né? A gente sabe que o que são reuniões? Lá no artigo 57 da Constituição Federal, estabelece que o Congresso Nacional ele vai se reunir todos os anos na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho, anote aí, 2 de fevereiro a 17 de julho, e 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso é chamado sessão legislativa ordinária. Cada sessão legislativa ordinária vai compreender 2 períodos. Estudou certinho? 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Agora, esses intervalos entre os períodos são chamados recessos parlamentares. Férias. No primeiro ano de legislatura, há a sessão preparatória no dia 1º de fevereiro, onde vai ter o quê? Posse dos parlamentares, eleição das mesas das casas legislativas, né? Agora, quando eu tenho conjunto de 4 sessões legislativas ordinárias, as famosas SLOs, eu vou ter o quê? Uma legislatura. Então, coloca aí. Uma legislatura igual a 4 SLOs. 4 sessões legislativas ordinárias. Beleza? Ficou claro? Passamos agora a falar sobre comissões. Só que esse assunto de comissões nós vamos deixar para o próximo encontro, ok? No próximo encontro nós vamos já iniciar sobre comissões. Bons estudos para vocês. Beijão, um abraço e até breve.